Bom, o governador Wellington Dias está participando de um encontro de governadores lá em Brasília, na capital federal. Eu vou convocar aqui Elivaldo Barbosa, que já está voltando em tempo real, o grande Elivaldo Barbosa, para falar de política. Elivaldo, o governador Wellington Dias tem assumido protagonismo nessa formação de grupo de governadores do Nordeste, né? Pois é, ele cumpriu esta semana uma missão importante lá em Brasília. Como o Délio informou hoje pela manhã, no Notícia da Manhã, ele acompanha a votação importante na Câmara Federal, que diz respeito da securitização das dívidas e também da divisão dos novos leilões relacionados à exploração do petróleo no país. E no Supremo Tribunal Federal, é no sentido de rever critérios de distribuição, de repasses do Fundo de Participação dos Estados. Então eu vou falar com o Délio Rocha. Délio está em Brasília, já está ao lado do governador Wellington Dias e traz informações para nós a respeito do encontro em Brasília, na capital federal, com governadores. Délio. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos. A reunião com os governadores, Joelson, terminou agora há pouco e desta vez não teve participação só de governadores do Nordeste, mas também do Norte. Eu queria até começar essa entrevista com o governador e saber por que hoje essa reunião contou com a participação de governadores do Norte e por que não há governadores de outras regiões do país e qual o ponto em comum aí unindo esses gestores que aqui estão. Bom, primeiro o Nordeste já vinha tratando e como teve menos mudança, ou seja, quase todos foram reeleitos, exceto a Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, todos os outros foram reeleitos. Do Norte apenas o Valdez, inclusive é um dos que está aqui conosco hoje pela região Norte. Nós temos uma pauta em comum, Norte e Nordeste, que é onde a receita de fundo de participação pesa mais. E nesse caso tratamos aqui das ações junto ao Supremo, foi colocado aqui pelos procuradores que ainda tem um prazo para a União que vai até a próxima semana, então é melhor esperar o posicionamento da União, mas já temos uma agenda para o próximo dia 12 nessa direção. Do outro lado, aqui nós tratamos desse acompanhamento, como você diz, dessa regulamentação. Estamos marcando uma agenda de negociação com líderes que representam o governo na Câmara e no Senado e a presidência das casas, a mesa diretora, previstas para agora à tarde, para ver se a gente chega ao entendimento. Eu estou vindo aqui quase toda semana nesse acompanhamento. Temos um interesse, por quê? Porque daqui a pouco o recesso. De um lado, o governo tem interesse em concluir a votação das matérias. Nós também temos o mesmo interesse, mas com a participação desses recursos e com a presença dos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios também acompanha, participará conosco dessas agendas junto ao Congresso Nacional. Qual é o ponto? Chegamos aqui a um entendimento que nos dá um balizamento para as negociações hoje à tarde. É um patamar de 20% sobre o projeto do bônus de assinatura e, do outro lado, a proposta que já está na Câmara, que coloca 30 pontos percentuais sobre a parte da cessão onerosa. Então, agora à tarde nós vamos então já poder trabalhar para ver se chegamos ao entendimento. Tem um outro ponto que o governo, para poder ganhar tempo, ele aceita contemplar estados e municípios se tiver um mecanismo do projeto não voltar mais de uma casa para outra. Então, nesse caso, uma alternativa encontrada é a emissão de uma medida provisória. Emitindo a medida provisória, os governadores, já que há acordo entre o governo atual e o próximo governo, também há concordância. Ou seja, ganha todo o Brasil, ganha estados e municípios, recursos para investimentos, recursos para equilíbrio da Previdência, é isso que está nas emendas apresentadas, e o Piauí aqui, é claro, na defesa da posição do nosso povo. Eu ouvi outros governadores reclamando que a União fica com praticamente todos os recursos em algumas áreas e que estavam querendo que faça valer a questão de uma federação mesmo. Nesse sentido, governador, as regiões Norte e Nordeste são mais prejudicadas nesses repasses? É isso que vem também unindo os governadores dessas duas regiões? Sim, porque o Fundo de Participação ele tem um regramento em que ele divide pela população, mas pesa mais
cada habitante de regiões com mais baixa renda. Onde está a mais baixa renda do Brasil? Norte e Nordeste. Então, por essa razão, tem um peso maior. Mas ganha todo o Brasil. São Paulo vai ganhar cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Outros estados, enfim, também vão ganhar. Então, o que nós estamos aqui é na defesa de que a Constituição seja cumprida, ou seja, uma fonte de recursos, conforme o Pacto Federativo, seja partilhado, União, Estados e municípios. Segundo, que tenhamos a votação sem deixar essa regra ser cumprida. Veja que nós estamos aqui abrindo mão para que a União fique com 80% do bônus de assinatura e todos os estados e todos os municípios com 20%. Tá certo? Por quê? Porque é um entendimento. Então, é esse patamar a que chegamos nas reuniões até a semana passada e na manhã de hoje. Então, na Câmara hoje nós queremos ver se chegamos ao entendimento. Tratamos ainda como uma reunião preparatória daquilo que eu chamo a principal pauta do povo brasileiro. E nas nossas regiões, Norte e Nordeste, fundamental, que é a segurança. Então hoje eu apresentei um resgate da proposta do Fórum Nacional dos Governadores. Dia 12 agora vamos participar junto com o atual ministro da Segurança, Raul Jungmann, e o próximo ministro Sérgio Moro, e mais o presidente do Supremo, o ministro Toffoli. Qual é o objetivo? É que possamos ter a implementação do Sistema Único de Segurança, do Fundo Nacional de Segurança, enfim, de uma política de metas para combater o crime organizado, para a prevenção, para garantir verdadeiramente, como tem na saúde e na educação, uma política para a área da segurança. Então, bastante produtiva a agenda de hoje, nos permite chegar na reunião do dia 12, não é, exatamente de forma propositiva. Tem um problema? Tem, mas está aqui a solução. Hoje à tarde vamos chegar nas negociações. Tem um problema que é a nossa reivindicação, mas está aqui também uma solução. Eu acho que vamos ter bons resultados. O Elivaldo Barbosa tem uma pergunta para o senhor. Olá, governador, boa tarde. O senhor tem dedicado especial atenção a essa matéria financeira, o equilíbrio financeiro do estado do Piauí. Aí em Brasília, aqui mesmo no estado, com medidas anunciadas na contenção de despesas. Eu pergunto, governador, a conta está fechada? 13º garantido, folha de dezembro garantido. O senhor fecha o ano de 2018 com o equilíbrio financeiro garantido? Olha, porque não é só nem a folha, na verdade a folha, os fornecedores, os serviços, ou seja, o equilíbrio, ele precisa realmente de termos um esforço extra. Por isso estou adotando várias medidas. Nós estamos aí, eu sou grato à Assembleia Legislativa por esse esforço aí em relação à aprovação do Refis, isso coloca receitas, estamos aqui tratando sobre o custo, né, negociações sobre a administração da folha do Estado, isso gera receita. Estamos tratando aqui sobre essas negociações de créditos que o Estado tem com a União, tanto em relação ao fundo de participação e de receitas novas. Olha o lado bom, além de tratar apenas para o ano de 18, tratando também já para que a gente tenha com essa receita nova relacionada a uma nova regra que dê mais transparência no fundo de participação. Que só para dar uma ideia, agora em novembro, com a decisão do ministro Lewandowski, ela respondeu positivamente com uma receita de 20% maior do que em novembro do ano passado. Isso é um sinal positivo de que o caminho que nós estamos indo está dando resultado. E do outro lado, essa da cessão onerosa e do bônus de assinatura, que colocará, pelos cálculos que a gente fez aqui, por exemplo, cerca de 400 milhões de reais por ano para um estado como o Piauí. Então, por isso que é relevante o que eu estou trabalhando aqui com outros governadores em Brasília. E, repito, é bom para o Piauí e é bom também para outros estados. Por isso que estamos aqui confiantes
numa posição firme da nossa bancada, da Câmara, do Senado, suprapartidariamente aqui, são governadores de praticamente todos os partidos do Brasil, de atuais, de eleitos agora para o primeiro mandato, mas todos com preocupação para garantir esse equilíbrio. Pelo que eu vi aqui do relato, é uma dificuldade de praticamente todos os estados brasileiros, e sim, há dificuldades no Piauí, mas se Deus quiser, vamos vencer. Governador, o senhor e outros governadores vão estar no Congresso exatamente acompanhando essas votações, que essas duas propostas estão na pauta da Câmara e do Senado, mas antes da votação o senhor e outros governadores vão se reunir com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Essa reunião vai ser separadamente com cada um deles? Como vai ser? E a ideia é exatamente pressionar para que essa aprovação saia hoje? Sim, serão separadas. Teremos agora 15 horas com o Senado Federal, com o senador Eunício, com o líder do governo, Romero Jucá, também se prontificou a estar presente, outros líderes partidários, tratando aí sobre o bônus de assinatura, que é onde a gente está propondo aí esse entendimento que pode vir através de uma medida provisória. E o outro, à tarde, aliás, às 15h30, logo em seguida, na Câmara, com o presidente Rodrigo Maia, que também confirmou, com outros líderes, sobre esse projeto da securitização da dívida ativa, e esse outro que já está com urgência, com relatório aprovado, e o outro que também tem urgência, que é o que trata da cessão onerosa de gás e petróleo. Então, o objetivo aqui é chegarmos ao entendimento para, nesta terça, quarta-feira, ter a votação. Era para ter sido a semana passada, faltou um pouquinho para um entendimento, se Deus quiser, chegar ao entendimento agora à tarde. Estou orando e pedindo muito a Deus aqui para ter uma conclusão, até porque tem tanta coisa para cuidar no Piauí. O Joelson Jordani tem uma pergunta para o senhor. Bom, governador, o governo do estado conseguiu fazer o caixa que precisava para pagar a segunda parcela do 13º salários até o dia 20 deste mês? Veja só, primeiro um lado bom. O Piauí é um dos estados que já fez a antecipação, as condições de pagamento da primeira etapa, são 50% do 13º. Qual é o esforço agora? Repito, não estou negando que não tenha problema. Qual é o ponto? É que a prioridade que eu coloco é de priorizar, em primeiro lugar, a folha de pagamento. E o objetivo é trabalhar para poder ter estas alternativas que eu acabei de citar aqui. Não é? Agora, o fluxo de recursos apresentam as condições. É minha prioridade, como eu sempre digo. Primeiro, folha, serviços funcionando e ter alguma capacidade de investimento. O lado bom do que eu estou trabalhando aqui é porque, ao mesmo tempo que estamos apontando, apresentando alternativas, algumas diretamente aí no Estado, é o caso dessas negociações com quem controla nossa folha de pagamento, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, já que venceu nossos contratos e agora estamos atualizando, também com o Refis, né, esse sistema que permite o pagamento atualizado de valores devidos pelos contribuintes, isso nos ajuda, não é, no fechamento. Essa receita, esse incremento que é esperado do Fundo de Participação ajuda também a garantir as condições de receita. E, ao mesmo tempo, já trabalhando para 2019, a gente ter uma condição mais confortável, que é exatamente com medidas de contenção de despesa e, do outro lado, garantindo aqui com a cessão onerosa de gás e petróleo e com esse novo regulamento que vai prosseguir em 19 do Fundo de Participação, ter mais receita. Então, esse caminho é o que me move a estar quase todas as semanas aqui trabalhando, tanto no Estado como também aqui em Brasília. Governador, a gente deseja boa sorte para o senhor nessas reuniões de hoje e outras que vão ter aí no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Espero aí que o senhor consiga os recursos que o Piauí tanto precisa. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson, eu volto com você.
Obrigado, Délio Rocha. Muito obrigado ao governador Wellington Dias também, participando com a gente direto de Brasília. Portanto, o governador ainda preocupado com essas questões financeiras, né? É verdade, ainda há um clima de expectativa. Ele não revelou, assim, com todas as letras, que a conta está fechada, que o equilíbrio financeiro do Estado está restabelecido, ou não diria nem restabelecido, porque nunca foi também a bancarrota, diga-se de passagem. Enfrenta dificuldades, mas não está 100% fechado, ainda depende de alguns fatores que ele tenta aí solução lá em Brasília. Tá aí então, Elivaldo Barbosa. Obrigado, Elivaldo. Você volta daqui a pouquinho. Elivaldo Barbosa volta daqui a pouco para trazer mais informações da política aqui no nosso Jornal do Piauí.